Hoje eu vou te apresentar o Wolverine. Muito bem, Xará. Vamos tentar de novo. Olá, meus caros convidados, sejam bem-vindos àquele canal que está sempre de portas abertas para vocês, a Casa de Personagens. Eu sou o seu anfitrião, o Guga, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Carcaju. Não, eu sei que não é Carcaju, eu sei que é Wolverine News. Tá, não precisa ser grosso comigo, eu só queria fazer uma piada, porque... Ei, para de gritar comigo, galera, é só porque às vezes, como o Batman é chamado de morcegão aqui no Brasil também, o Wolverine também é chamado de Carcaju. Eu não tô falando errado porque eu quero traduzir... Porque eu sou louco pela gramática portuguesa, né? Não sei porque eu ainda tento fazer isso. Se você não é inscrito no canal, clica aqui nessa barrinha vermelha para se inscrever e não perder nenhum outro vídeo. E vamos logo pro que interessa. Antes de mais nada, eu já queria falar para vocês uma coisa que nem todo mundo sabe. O nome do Wolverine não é Logan, é James Howlett. Ele nasceu no Canadá em 1880 e alguma coisa, não se sabe ao certo, como filho mais novo de um casal chamado Elizabeth e John Howlett. Ou quase, né? Acontece que os Howlett tinham um empregado chamado Thomas Logan, e o Thomas era bêbado, viciado, não era a melhor pessoa do mundo, e ele foi demitido. Acontece que numa noite o Thomas Logan voltou e foi falar com a Elizabeth pedindo pra ela fugir com ele, deixando implícito que ele e a Elizabeth tinham um caso e o James era filho deles. Fora que se você olhar o Wolverine crescido e o Thomas Logan, eles são iguaizinhos, então o Thomas Logan era o pai dele. Só que nem tudo deu certo, Elizabeth não queria fugir com ele e o John acordou. O Thomas e o John lutaram e o Thomas Logan acabou matando o John Howlett. Nesse momento, o pequeno James acordou do seu sono da beleza, foi até o quarto dos pais e, ó céus, ele viu o pai dele assassinado no chão. Sabe o que ele fez com o Thomas Logan? Ele fez isso aqui, ó! Não foi por querer. O James não sabia que ele era um mutante e essa foi a primeira vez que ele usou as suas garras contra alguém. Que na época não eram garras de adamantio, eram garras de osso mesmo. Eu não preciso nem dizer, né, que o Thomas Logan morreu nesse ataque. Depois disso, a mãe do Wolverine cometeu um suicídiozinho. Ele fugiu com a babá dele chamada Rose, mas ele acabou matando a Rose sem querer, porque ele não conseguia muito bem controlar as garras. É desgraça, né, gente? Super-herói tem que ter desgraça. Envergonhado e com raiva da vida, o pequeno James Howlett mudou seu nome para Logan e começou a viver sozinho. E se você acha que tudo para por aí, não para não, porque super-herói tem que ter desgraça, mas o Wolverine tem desgraça pra caramba. Ele depois mora com os lobos no meio de uma floresta, ele trabalha num circo, ele serviu na Primeira, na Segunda Guerra, na Guerra Fria, na Guerra Civil dos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã. Ele teve casos com várias mulheres ao longo da sua vida e teve muitos filhos, a maior parte deles são vilões que querem matar ele. É, tudo uma maravilha de vida, não é verdade? Ao longo desse tempo, ele descobriu que não tinha só a mutação das suas garras, ele tinha um segundo poder, que era o seu fator de cura. Esse fator de cura é um dos mais altos da Marvel, e com ele o Wolverine consegue se recuperar de quase todo o dano que ele leva, bem como tem um envelhecimento atrasado. E foi graças a esse poder que ele conseguiu viver mais de 100 anos, servindo nessas guerras e conhecendo um homem chamado Charles Xavier, ou Professor X, que o levou ele para sua escola de mutantes, onde ele virou parte dos X-Men. Mas não foi aí que ele virou o Wolverine. Ele já era o Wolverine pouco tempo antes de fazer parte de um projeto chamado Projeto Arma X. O Projeto Arma X era um programa governamental canadense clandestino que tentava transformar pessoas em armas vivas. Acontece que nem todo mundo ia lá por conta própria, como foi o caso do Wolverine. Ele foi sequestrado e foi nesse projeto que um metal fictício chamado Adamantium foi revestido no seu esqueleto. E agora as garras dele não só furam, mas cortam. Olha só, praticidade. Outra coisa que sua mutação provocava no seu corpo eram características animalescas, como por exemplo, caninos mais afiados, sentidos aguçados como uma visão melhor e um olfato mais apurado. E quando ele fica com muita raiva, ele entra num modo chamado modo Berserker, em que ele libera o animal interior. E aí, garoto, tá todo mundo ferrado.
Pessoal, eu vou parar por aqui com a história do Wolverine por 2 motivos. Primeiro, eu tô tentando fazer os vídeos ficarem mais curtos, então ao invés de contar toda a história, eu vou só apresentar um personagem. Segundo, o Wolverine é um dos heróis com mais história do mundo. E tipo assim, nos quadrinhos, nem mesmo ele sabe o que foi verdade e o que não foi verdade na sua vida. Porque ele já perdeu a memória algumas vezes, algumas muitas, então eu vou parar a história por aqui. Agora eu vou falar das coisas que eu acho que vocês não sabem, como por exemplo, como ele foi criado. O Wolverine apareceu pela primeira vez em 1974, como um inimigo do Hulk. Olha só, nem dos X-Men ele era, galera. Nessa primeira aparição, já foi dito que ele era canadense como uma tática da Marvel de atrair o público canadense que estava crescendo naquela época. Logo de cara, o Wolverine já tinha a sua roupa amarela e as suas garras retráteis, que na verdade eram parte da sua luva. Só alguns anos mais tarde que as garras foram definidas como parte do seu esqueleto. Nessa mesma aparição, o Wolverine já ganhou uma certa popularidade e apareceu algumas outras vezes na revistinha do Hulk antes de ser colocado nos X-Men no ano seguinte. O problema é que a popularidade dele começou a cair nesse momento, porque os X-Men já eram personagens definidos, que tinham um passado e um desenvolvimento, enquanto isso, o Wolverine era um cara que era raivoso e é isso aí. Isso fez a Marvel quase desistir do personagem, até que um cara resolveu intervir, nosso herói, John Byrne. John Byrne foi praticamente o primeiro escritor que deu histórias boas ao Wolverine. Isso aconteceu porque ele morava no Canadá na época, e ele fazia questão de ter um herói popular que fosse canadense. Outra curiosidade sobre Wolverine é o seu nome. Wolverine, em português, é carcaju, que é o que eu tentei fazer uma piada no começo do vídeo, mas todo mundo me julgou. Carcaju é um pequeno mamífero conhecido por ser agressivo, e é daí que vem a personalidade do personagem. Que bom que foi só a personalidade, na é verdade, porque o plano original era fazer o Wolverine literalmente um carcaju mutante que ficou humanoide e tinha poderes. Ia ser uma bosta. Graças ao trabalho do John Byrne e também de outros escritores, dentre eles Frank Miller, que também escreveu o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Wolverine sempre se distanciou do modelo básico de um herói e sempre foi, na verdade, considerado um anti-herói. Isso por causa da sua natureza selvagem, irritada, suas histórias sempre foram mais sérias e mais sangrentas que de outros personagens. Isso permitiu a ele ganhar um certo destaque e se tornar um ícone não só da Marvel, mas também de toda a cultura pop. A sua participação não se limita só aos X-Men ou então à sua revistinha solo. Ele também já foi membro dos Vingadores e já liderou suas próprias equipes. Como todo bom personagem de quadrinhos, o Wolverine tem versões alternativas, dentre elas a do universo Marvel Ultimate e do quadrinho Velho Logan, uma história famosa que conta a história de um Wolverine já velho, cujos poderes de cura estão começando a falhar e, aliás, é a principal fonte de inspiração para o filme Logan. Logan, you still have time. Aproveitando que eu citei esse filme, o Wolverine aparece em todos os filmes live action do X-Men, exceto se você contar Deadpool, onde ele é interpretado pelo ator Hugh Jackman. Olha esse showman, olha esse cara, Hugh Jackman, você é incrível, Hugh Jackman. Na verdade, ele era interpretado pelo Hugh Jackman, porque Logan foi o último filme que o ator fez esse papel de Wolverine, e agora no universo cinematográfico dos X-Men, a X-23 deve assumir esse papel. Sabe a X-23, a garotinha que aparece lá no filme do Logan? Ela vai ser a nova Wolverine, entre aspas. E claro, né, gente? Filme não é a única coisa que sai de quadrinho. Também tiveram inúmeras animações, muitos desenhos animados dos X-Men, e o Wolverine tá em todos eles, para um desenho próprio chamado Wolverine e os X-Men. Ele também tem um anime próprio, feito pelo estúdio Madhouse, chamado Wolverine, que tem 2 episódios. A Madhouse também fez um anime dos X-Men, onde ele tá presente. Ele é um personagem jogável em muitos jogos dos X-Men, infelizmente nenhum deles ficou popular o suficiente para eu citar aqui, e recebe uma certa atenção na série Marvel vs Capcom, onde ele em geral é botado como um rival do personagem Ryu do Street Fighter. Citando outro crossover, ele também aparece num livro chamado Planeta X, que une Star Trek com X-Men. Ele já foi homenageado no ramo musical pela banda Entombed, onde o álbum deles, Wolverine Blues, tem um personagem na capa. E aqui no Brasil, o cantor Nazi,
com S, cujo nome de verdade é Marcos Valadão, tinha o apelido de Wolverine Valadão, porque de acordo com o próprio cantor, ele parece uma versão mais arredondada do Wolverine. E agora, pessoal, é aquela parte do vídeo que eu pergunto pra todos vocês, por que o Wolverine é um grande personagem? Bom, eu acho que eu já respondi isso alguns minutos atrás, quando eu disse por que o Wolverine se distanciava do modelo básico de herói. Porque ele não é um herói, ele é um anti-herói. E dentro da Marvel, quando estavam surgindo os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Wolverine era o mocinho malvado, sabe? O policial malvado. O cara que, enquanto todos os heróis incapacitavam o vilão de maneira a prender ele com a corda, alguma coisa assim, o Wolverine fincava a garra na perna do cara, deixava ele lá sangrando e pronto, trabalho cumprido. E ao longo dos anos, inevitavelmente, ele roubou a cena dos X-Men. Tanto que é por isso que ele tem uma série animada e tem 3 filmes solos só dele. Ele até hoje tem um reconhecimento muito grande, a revista Wizard colocou ele na sua lista de melhores personagens de quadrinhos do mundo, e a Empire nomeou ele o 4º melhor do mundo. E a versão do cinema dele, feita pelo Hugh Jackman, tem até uma estátua no Museu de Cera, o Madame Tussauds. E assim, pessoal, apesar de toda essa brutalidade, toda essa violência, o Wolverine procura se redimir por todos os seus erros. Ele quer ser um herói. E esse que é o charme do personagem. Ele é um cara que dentro de si malvado, mas por fora ele quer ser bom. O Wolverine é basicamente um samurai que falhou em proteger os outros. Não tô falando besteira agora, tá, gente? Quem levou o Wolverine e quem viu o Wolverine imortal sabe que ele já foi pro Japão, virou um samurai, então ó, analogias. Ele é um samurai que falhou em proteger quem ele ama, e em sua busca de redenção, ele sabe que infelizmente nunca vai conseguir. E esse, pessoal, foi mais um vídeo aqui da Casa de Personagens. Espero que vocês tenham gostado dele. Pra todo mundo ver que eu não falo só da DC, tá bom? Eu falo da Marvel também. Então, sem preconceito aqui. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se não gostou, deixa o like mesmo assim. Tenha piedade da minha vida. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você acha importante, escreve aí nos comentários. Ou então fala qual personagem você gostaria de ver aqui. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E não se esqueçam de visitar mais uma vez a Casa de Personagens. Ai...